gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E hoje é o meu 50º, olha só, falei com uma naturalidade, gente. Enfim, é o meu episódio de número 50. E eu tô tão feliz. E você já sabe, porque sempre eu fico falando aqui, exaltando sobre todo esse processo, trazendo mulheres que engrandecem a minha história. E hoje não podia ser diferente, porque esse episódio, ele é do dia 1º de outubro. A gente vai falar sobre essa conscientização, sobre essa importância para nós mulheres, que é tão importante, sobre o Outubro Rosa. Então, olha só, gente, eu tô com duas doutoras de peso mesmo, pra gente falar sobre essa importância e falar principalmente da virtuosidade de nós mulheres. Então, eu tenho o prazer de ter hoje aqui no podcast a doutora Danila Ubiel e a doutora Giovana Gugelmin. Certo? Vou falar aqui da especialidade de vocês duas, mas antes eu queria agradecer pela disponibilidade de estar aqui comigo e a gente falar desse Outubro Rosa com tanto peso, com tanta importância. Muito obrigada, vocês duas. Obrigada, Fran, pelo convite. É muito bom a gente poder falar mais sobre a conscientização e ajudar as mulheres a entender esse processo de cuidado. Obrigada, Fran, obrigada pela oportunidade de estar aqui para esclarecer a importância do Outubro Rosa na vida de cada uma. Não, a felicidade é minha de ter vocês duas hoje aqui. Descobrimos que eu já me consultei com a doutora Giovana e quando a gente começou a desenhar essa questão do Outubro Rosa, eu falei, gente, com certeza, porque eu tenho duas filhas, mulheres, mãe, irmã, eu tô sempre rodeada e nós mulheres temos essa em andar em tribos, né? E quando a gente fala sobre esse despertar, é automático em que uma se questiona e fala assim, realmente, Outubro Rosa tá chegando, já acende um alerta, refazer exames e tudo mais e tal, né? E até a gente estava conversando, né, doutora, que o Outubro Rosa realmente acho que acende lá a agenda de todas nós mulheres para buscar fazer esses exames. Exatamente. Esse mês ele é muito intenso, mas é um mês que as campanhas elas funcionam, né? Então a gente vê um aumento na procura pelos exames, um aumento na procura de consulta. Então é aquela época do ano em que a mulher, né, vai passando tudo tão corrido e de repente ela, opa, não fiz minha mamografia ainda, né? E aí é uma corrida para fazer os exames até o final do ano e a gente vê a diferença nos diagnósticos, diagnóstico precoce e até taxa de queda de mortalidade. Eu vou aproveitar que a doutora tá falando e vou falar sobre a especialidade de cada uma para poder fluir a nossa conversa. A doutora Danila é mastologista do Hospital Champagnat, Marcelino Champagnat, certo? Certo, Hospital Marcelino Champagnat, Hospital Erasto Gettner. Ótimo. E a doutora Giovana é oncologista formada pelo INCA e também do Hospital Marcelino Champagnat. Isso, a minha área de atuação é oncoginecologia. Então, eu fiz cirurgia oncológica no INCA e hoje trato desses tumores femininos. E é incrível, né, como o Marcelino realmente é uma grande referência aqui para nós no Paraná, né? Vocês recebem, acho que acredito que do Brasil inteiro acaba chegando do ali, Brasil, né? Inteiro. Porque da última consulta que eu estive lá, tinha uma senhora de Goiás e uma de São Paulo que também se trata aqui. É incrível a nossa referência, né? Mas vamos falar agora, e aí eu vou dar a palavra aqui para a doutora Giovana, para a gente falar dessa questão, porque para mim eu vejo assim, tudo é um preço, é um alto preço na vida, né? E quando a gente realmente não começa a ter esse cuidado, essa prevenção, a gente realmente tem um alto preço a pagar nesse sentido de que foi tarde demais, eu podia ter me cuidado. Você vê que hoje, né, atualmente, com tantas informações, o mundo está tão acelerado, infelizmente ou felizmente, esse número de buscar prevenção tarde continua ou não? Eu acho que não. Que bom. Assim, a informação ajuda muito. Estar no Outubro Rosa sempre acende aquele alerta de já estamos em outubro de novo e eu não fui ainda na minha ginecologista e é momento de ir. Então, assim, é tanto momento de prevenção para câncer de mama como para os outros tumores ginecológicos, porque é um momento em que a gente se lembra. Então, no Brasil, a gente tem uma questão de acesso que dificulta um pouco as coisas, mas quando tem acesso, as mulheres vão atrás de prevenção.
Elas fazem sua parte. Que bom, que bom. Isso eu fico muito feliz, porque é o que até a doutora no começo falou, né? Que realmente esse Outubro Rosa acende essa coisa assim, vou me cuidar, tenho que me cuidar. Exatamente. Né, chegou, como a gente comentou antes, chegou o mês de outubro e eu ainda não fui fazer os meus exames de rotina. Então, por mais que eu não esteja sentindo nada, eu acendei um alertinho ali que tá na hora de eu me cuidar, né? Então, eu procuro meu ginecologista, procuro meu masto, vou fazer os exames de preventivo, a mamografia, e é nessa fase, se tiver alguma alteração, que a gente consegue mudar a história da doença, né? Antes da mulher sentir alguma coisa. Eu vou trazer um dado aqui que a gente levantou para falar com vocês e que eu achei, assim, muito importante, né? O Brasil, ele deve ter 74 mil casos de câncer de mama só neste ano de 2024. Esse tipo de doença é uma das quais mais mata as mulheres no Brasil. Podemos relacionar a incidência de câncer de mama a fatores como estilo de vida e alimentação. E quais são as principais causas? Porque eu tenho 41 anos, tenho um cuidado de prevenção, mas vou dizer muito para vocês, esse alerta me acendeu de cuidado depois que eu me tornei mãe. Porque lá na minha adolescência, lá com as minhas amigas, quando ainda era solteira, eu não tinha esse cuidado. E hoje eu já vejo pelas filhas das minhas amigas um comportamento já diferente, até eu mesma com as minhas 2 filhas. O que causa tanto esse crescimento ainda, dentro desse número aqui? O câncer de mama, ele não tem uma causa específica, né? Então, é uma causa multifatorial, então uma série de fatores de risco. Quanto mais fatores de risco somados, maior a chance de desenvolver o câncer de mama. Então, o que eu observo no consultório é que as pessoas se apegam muito à questão da história familiar. A história familiar, sim, ela é importante, mas apenas 10% dos cânceres são genéticos, né? Em torno de 85%, 90% não tem história familiar envolvida, né? Então vão ser outras causas e principalmente a questão do estilo de vida, né? Então hoje as mulheres, elas vivem mais tempo, elas estão expostas a mais hormônios do que antigamente. Antigamente a mulher engravidava várias vezes, era um filho atrás do outro, né? Então ela menstruava mais tarde, ela ficava grávida várias vezes durante a vida, então muito tempo ela não menstruava ou porque ela estava grávida ou porque ela estava amamentando. Hoje as mulheres já estão tomando anticoncepcional muito mais cedo, né, e por longos períodos. Tem a reposição hormonal. Lembrando que a reposição hormonal, se bem feita, ela não vai aumentar, né, por um período curto e bem feita, ela não vai aumentar o câncer de mama, mas se ela for prolongada, sim, ela aumenta esse risco, né? E em relação aos hábitos de vida, hoje a gente tem muito mais mulher com sobrepeso, que não faz atividade física, que não se alimenta direito, o consumo de álcool, ele é maior também. Então, tudo isso somado, todos esses fatores de risco levam ao aumento na incidência. A doutora quer complementar alguma coisa? Eu sempre gosto de lembrar as minhas pacientes no consultório que o exame é de rastreio, que a gente faz a mamografia, o ultrassom, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer por você mesmo. Ótimo. Que é o exercício físico, que é a boa alimentação, que é cuidar desse estilo de vida. Assim, vivemos numa vida mais estressada, mas a gente tem que ter esse cuidado conosco. E aí, isso só depende da gente. Não adianta, muito paciente chega no consultório pedindo assim, não quero ter câncer, eu tenho medo de ter câncer, faça todos os exames. Mas a gente tem que voltar a essa pergunta assim, o que você está fazendo por você? Exatamente, isso é fundamental. E muito mais também, eu vejo que a sobrecarga emocional da mulher, ela é muito mais... Nós somos um rádio, né? Eu sinto isso porque a gente pega a emoção de filho, emoção de esposo, de pais, de irmãos, e também isso é uma incidência também para desenvolver um câncer, né? Exatamente, né? O estresse. Então, em relação ao autocuidado, tem que ter também o manejo do estresse. Como que você vai lidar com essa situação, com esse sentimento, né? Tem que ter algum escape, alguma fuga para você poder processar tudo isso, porque é sim um fator de risco a mais. E uma coisa que eu mesma até tenho dúvida, uma coisa mais particular. A gente sabe que essas prevenções, elas podem acontecer de um ano, né? Então eu fiz lá minha mamografia. Aí acende o alerta para o ano que vem. Mas aí eu tenho... Tudo bem que a doutora falou que nem sempre é um caso familiar. Mas aí eu tive um diagnóstico da minha irmã, da minha mãe. Eu posso fazer a cada 6 meses...
E também tem os fake news, né? Que a máquina, além de doer, desenvolve o câncer, blá, blá. Para mim, isso é total fake news. Eu gostaria que vocês falassem se de fato é ou não. E qual que é o tempo de prevenção que eu posso ter? Tá. Então, assim, o importante é que tem que ser personalizado, né? Quando a gente fala mamografia anual a partir dos 40 anos, ou o Ministério Público fala a partir dos 50 anos, isso é como uma informação geral, né? Mas cada mulher é única. Então, a gente tem que ver a história daquela mulher, os fatores de risco daquela pessoa, o tipo de mama daquela mulher, se é uma mama densa ou não, se ela tem alguma alteração, algum nódulo, e aí personalizar os exames de acordo com quem está ali na sua frente, né? Então, se tem uma história familiar, se existe uma mutação genética ou não, com certeza a gente vai começar a fazer os exames mais precocemente. Pode ser que em algumas pessoas eu tenha que fazer exames a cada 6 meses, né? Então, essa é uma regra geral a partir dos 40 anos anualmente, mas isso tem que ser individualizado, nem todas as pessoas são iguais. Então, história familiar, sim, se teve alguém na família que teve um câncer em idade muito jovem, com certeza os demais membros daquela família vão começar a fazer os seus exames mais cedo, né, como uma forma de prevenção. Lembrando que a gente está falando aqui é exame de rastreamento, ou seja, quando a mulher não está sentindo nada. Porque a partir do momento em que ela sentiu ou que ela notou alguma alteração no seu corpo, de imediato, independente da idade, aí não é mais um exame de rastreamento. Aí sim a gente parte para exames diagnósticos, né? E aí o exame diagnóstico é o que precisa naquele momento, independente da idade. Hoje a gente vê muito ainda, infelizmente, mulheres em que no processo cirúrgico, né, acabam nem sempre tendo um sucesso na reconstituição da mama. Aí é porque o câncer ele já está num nível tão alto, eu gostaria de saber isso, e aí a gente não tem mais como ter uma plástica com uma solução bacana, com aspecto bacana, ou a gente ainda precisa desenvolver esse lado cirúrgico, ter mais recursos? A gente tem recursos. A gente tem bastante recursos para isso. Boa parte das vezes, ainda mais esse câncer diagnosticado tão inicialmente, a gente faz uma cirurgia conservadora da mama, em que a gente não precisa tirar a mama inteira, tira só a área acometida com uma margem de segurança, então esteticamente tem um resultado bom, positivo. Naqueles momentos em que precisa tirar a mama toda, se entrar a cirurgia plástica junto, tem um ótimo resultado. Eu até vou trazer, doutora, e até gostaria que as duas participassem dessa dúvida que eu tive quando aconteceu o caso com a Angelina Jolie. Porque aí eu acho que isso acendeu um alerta, né, em nós mulheres. Aí depois, se eu não me engano, teve uma atriz brasileira que também fez, e isso foi repercutindo. Até foi um tema do Saia Justa na época, mas não vou lembrar o nome. Então ela tinha grandes fatores genéticos altíssimos, aí os exames comprovaram que realmente ela poderia também desenvolver. Aí ela se preveniu e tirou a mama. E nesse mapeamento a gente já vê um grande índice, e aí o próprio médico diz, acho importante tirar, ou é a paciente que fala, não, eu quero tirar mesmo, para não ter esse risco. Como que funciona isso? Então assim, tem uma mutação genética, normalmente BRCA1 ou BRCA2, que tem essa origem familiar, e aí pode ter a indicação de retirada. Então, assim, não só de mama, como às vezes de ovário também. Que a Angelina Jolie, depois de retirar a mama, ela também fez uma cirurgia para evitar o câncer de ovário, que essa mutação genética está ligada ao câncer de ovário também. Então, mais tarde, ela também retirou os ovários. É muito interessante, a gente chama esse do efeito Jolie. Né? Ah, ele já foi dado até esse nome. Sim, porque foi no ano de 2012, né? Então, Angelina Jolie, ela veio a público e disse que ela era portadora de uma mutação, que era o gene BRCA2, que foi descoberto porque a mãe dela teve câncer de ovário, a mãe dela não teve câncer de mama. Então, na época, existia uma única empresa no mundo que era detentora da patente dos exames genéticos. Então, era muito caro fazer um teste genético, né? Depois disso, com o efeito Jolie, houve uma quebra dessa patente. Os testes genéticos de lá para cá, eles se popularizaram e ficaram muito mais baratos, né? A partir do início desse ano, até teve uma nova recomendação que toda mulher acima de 60 anos deve ser testada, que tem câncer de mama deve fazer o teste genético. E o teu próprio médico já passa isso como dentro dos exames. Exatamente, né? A gente ainda não acompanha, né, a questão de SUS, de planos de saúde, eles ainda não acompanham, mas um teste genético que antes custava, sei lá,
15, 20 mil, hoje a gente consegue fazer um painel bom por R$1.500, né? Então, muitas pessoas hoje estão tendo mais acessos a esses testes e a gente está descobrindo mais famílias portadoras de mutação, né? E por que é importante a gente detectar essas famílias? Porque a partir do momento em que você detecta uma mulher com uma mutação, opa, o que eu posso fazer para essa mulher não ter câncer? Porque apesar dos avanços do tratamento, hoje a gente tem tratamentos muito bons. É melhor não ter câncer do que passar por um tratamento. Sim. Ok, eu quero ficar curada, mas eu não quero ter que fazer quimioterapia, eu não quero ter que fazer bloqueio hormonal, ou mesmo uma cirurgia mutilante. Então, a partir do momento em que a gente detecta essa mutação na família, a gente consegue testar os outros membros também. E aí, se eu identifico uma mulher que tem um risco aí em torno de até 80%, 90% da chance de desenvolver câncer, hoje a gente tem esse recurso da cirurgia. Ela é uma cirurgia redutora de risco. Ela não vai zerar, mas ela diminui em torno de 90% a chance daquela mulher ter câncer. A gente não indica para todo mundo, então não é assim, chegou no consultório, doutora, eu tenho medo de ter câncer, vamos tirar as minhas mamas. Não é uma cirurgia estética, então o resultado muitas vezes não é tão satisfatório como uma cirurgia plástica, né? Existe risco de necrose de areola, mamilo, a mulher perde a sensibilidade da mama, então mesmo falando da parte, na vida sexual, a questão da sensibilidade mamária, ela é muito importante, né? E a mulher vai acabar perdendo a sensibilidade. Então, você tem que discutir prós e contras. Para uma mulher que tem uma mutação, talvez ela tenha mais prós do que contras. Sim. Mas para uma mulher que não tem, que o risco dela é habitual, talvez não seja a melhor abordagem. Sim, sim. E, doutora, até mesmo esse termo oncologista é um termo também que não era antigamente tão falado, né? Ele mudou essa classificação, você tem ideia, assim, quando que começou, de um tempo, um período, assim, que começou a se falar sobre isso? A oncologia é mais antiga, mas a cirurgia oncológica como especialidade foi reconhecida em 2017. Então, assim, porque antes a formação era de oncologista, alguns faziam quimioterapia, outros operavam, e todo mundo fazia tudo. Hoje em dia a gente está cada vez mais segmentado. Então você pode, em resumo, mas deixar muito detalhado assim, para a gente poder entender, porque é uma coisa que para mim ainda a gente tem um pouco de dificuldade, né, de entender a especialidade a fundo. Da oncologia, então assim, a oncologia a gente tem o oncologista clínico, aquele que vai prescrever a quimioterapia, vai acompanhar a hormonioterapia e vai acompanhar essa jornada do paciente no tratamento medicamentoso. A gente tem o cirurgião oncológico que vai fazer a cirurgia e aí, dentro das especialidades cirúrgicas, tem o mastologista que opera a mama. Dentro da cirurgia oncológica, a gente vai se dividir em várias áreas e cada um atua principalmente numa área, porque a gente tem muita coisa para estudar sobre cada tema, então a gente acaba ficando cada vez mais segmentado. E dentro do tratamento oncológico, a gente também tem o radioterapeuta. Nossa, que muito é específico. um médico que faz uma radiação para tratamento de câncer. Ele é um médico radioterapeuta. Então, a gente tem essas 3 especialidades básicas, o oncologista clínico, o médico cirurgião e o médico radioterapeuta para tratar. Então, o tratamento de uma mulher nunca vai ser por um único médico. Ela vai ser acompanhada por mais gente. Uma cirurgia simples, né? Depois que eu acabei tendo um incidente na minha mão, eu lembro do médico falando bem assim, Fran, vai ter que reoperar. Mas o prazo em que um corpo saudável, né, para uma próxima cirurgia é de 3 meses. Seria isso, não? Sempre vai depender do risco. Depender do risco. E aí eu fico imaginando uma paciente oncológica. Ela acaba tendo uma resposta positiva nesse período, ou às vezes é uma cirurgia de cada 6 meses. Eu sei que depende do caso, mas como que uma paciente que já está debilitado passa por uma cirurgia e logo depois você já tem um outro incidente, uma recaída e vai precisar operar de novo. Como que vocês trabalham com isso? Normalmente, sim. A gente tem uma cirurgia, é comum ter uma cirurgia diagnóstica, tanto na mama quanto para ovário. A gente faz uma cirurgia para descobrir se realmente é um câncer. No ovário isso é muito comum, faz um ultrassom no exame de rotina, no ultrassom apareceu
uma massa no ovário, a gente faz uma cirurgia diagnóstica para saber se era o que é essa massa, e se é um câncer, a gente vai reoperar num prazo muito pequeno. Em 2 semanas, em 2 a 4 semanas, a paciente já está sendo reoperada para retirada de todo o tumor. Então, o momento mais importante do tratamento na cirurgia é que a gente tire todo o tumor. Na mama, a gente tenta, sempre que possível, ter um diagnóstico antes do procedimento cirúrgico, né? É diferente do ovário. O ovário você não consegue colocar uma agulha e biopsiar aquele ovário para saber se é câncer ou não. A mama, ela tá para fora do tórax. É mais fácil a gente fazer isso. Mesmo quando acontece aqui nas axilas. Mesmo quando a gente já consegue diagnosticar. Isso. Então, na mama, a gente sempre dá preferência para você ter o diagnóstico e já ir para a cirurgia sabendo o que é, o que tem que ser feito, para você evitar uma segunda abordagem, né? Então, hoje a gente dá preferência para fazer biópsias por agulha. Então, a agulha, ela vai lá e tira um fragmento do nódulo, do tumor, do linfonodo, e esses fragmentos que são retirados vão para análise para a gente saber se é câncer ou não é câncer, né? Se é câncer, qual o tipo? Porque essa primeira biópsia, ela vai dizer para mim isso, é câncer, não é câncer. Mas ela não vai dizer se ele é hormonal, se ele tem alguma proteína específica ou não. E hoje essa informação para a gente é muito importante para você fazer um planejamento do tratamento. Porque algumas mulheres, o tumor mesmo sendo pequenininho, elas vão precisar fazer quimioterapia antes de operar. Sério, doutora? Isso. Outras, o tumor pode até ser maior, mas dependendo do tipo do tumor, talvez ela vá direto para a cirurgia. Então, essa informação é importante a gente ter antes do procedimento cirúrgico, mas porque na mama é fácil de biopsiar. No ovário a gente não tem essa facilidade. No ovário ela tem que retirar, fazer análise, biópsia, e daí depois voltar para uma segunda cirurgia. E aí, falando de idades, né? Vamos falar dentro dessa do útero, ovário. Tem uma idade específica em que você recebe mais números de mulheres, por exemplo, depois dos 40 mais, ou não? Isso já tá pegando até meninas de 20, até mais novas? Pega meninas mais novas, mas o maior público é após a menopausa. Após a menopausa? Após a menopausa. E quais são os sintomas que essa mulher chega e sente de diferente no corpo? Por um câncer ginecológico, que sempre tem que chamar atenção após a menopausa, é um sangramento. Você entrou na menopausa e alguns anos depois aparece com um sangramento. Essa mulher precisa de um atendimento. Ela precisa procurar seu oncoginecologista, seu ginecologista para fazer mais exames e entender o porquê esse sangramento apareceu. Então, assim, esse é um sintoma que ela enxerga, mas algumas coisas a gente não sente. E aí, no câncer de ovário é um problema, e é um problema que ele vai ser normalmente avançado, porque ela não sente nada. Ela só vai ter algum sintoma quando ele já é um tumor maior. Então, isso que a Danila falou, que a mama, ela tá para fora, ela tá palpável. Então, assim, a gente tenta diagnosticar antes ainda de sentir alguma coisa, mas tem outras localizações do corpo que a gente não sente nada. E principalmente a mama, né? Porque eu já li relatos de mulheres com câncer de mama que nem no toque identificou. E eu ainda acho, nem no toque identificou nada. E exatamente foi, quero colocar silicone, foi fazer os exames para plástica e descobriu o câncer. E aí esse momento é um momento ainda que a gente tem mais chance de reverter a situação, né? Exatamente, né? A doença, que quando ela é diagnosticada, antes dela dar alguma alteração, algum sintoma, né? Antes dela ser palpável. Quanto mais cedo, quanto menor, menos mutilante vai ser o tratamento. Não, já quero sair daqui e marcar antes, gente, agora, já, porque a gente acende, né, vários alertas pra gente. E eu não sei vocês duas são mães, né? Aliás, cada uma com 2. O seu é o Noah. E o Lucas. E o Lucas, o Bento e a Clara. A Clara, são todos pequenos. Eu, depois que virei mãe, eu tive medo. Eu tive curso de comissária de bordo. Depois que eu fui mãe, meu pesadelo, entrar num voo. É coisa assim absurda. Então a gente começa a falar sobre essa doença tão silenciosa, né, e tão assustadora, que já acaba dando aquele desespero, né, de sintomas de tudo mais e tal. E aí, nas minhas gestações, eu acabei colocando prótese.
E eu tenho uma mama que é uma esponja, então são várias. Até quando eu acho que eu procurei a doutora, porque ela ainda não se lembra, mas ela vai se lembrar. Porque deve ser poucas, né? Pacientes que chegam desesperada. E ela falou assim, eu não tô te reconhecendo. Eu falei, calma, mas eu estou maquiada. Eu sou bonita. Mas quando eu fui procurar a doutora, é porque eu tinha colocado prótese há uns 4 anos atrás. E eu sei que a minha mama é uma mama esponja, né? Que são várias que os médicos me desenhavam assim. Você tem uma mama que a gente diz que faz grandulinhas de água. Eu vou dizer nesse linguajar porque a gente não tem tanta técnica para falar. E aí, eu tinha feito um movimento mais brusco, estava arrumando, peguei um peso e senti muita dor na minha mama. Então, bati a água do chuveiro, eu sentia uma sensibilidade. E aí, eu imaginei, gente, eu também tô sentindo um nódulozinho. Aquilo já, nossa, eu não dormi, uma semana que não chegava essa consulta. Então, assim, doutoras, existe realmente essa lenda dessa mama que faz essa esponja d'água. E aí a gente tem uma dor na mama. Quando é que a gente imagina? O meu acabou sendo muscular. Mas como diagnosticar tudo isso quando a pessoa não pegou peso e já começou a sentir dor na mama? Pode estar muito relacionado ao hormônio. Então, assim, paciente jovem que menstrua, ainda está no seu período fértil, é muito comum sentir dor na mama próxima à menstruação. Então, está relacionado a isso. E aí a gente vai investigar, mas a gente não descarta, né? Existem os casos de câncer de mama em paciente jovem, mas... Jovem que a gente está falando... Menor que 40 anos. Menor do que 40 anos. E existe realmente essa mama esponja que faz essas glândulazinhas de água? Provavelmente seja uma mama densa, que é o que a gente fala. Já me falaram esse nome várias vezes. É isso aí, doutora densa. Isso. Então, assim, lembrando que a mama, ela é uma mistura de glândula com gordura. Uhum. Tá? Então, cada mulher vai ter uma constituição. Vai ter mulheres que vão ter mamas mais gordurosas, mais adiposas. Gordura não dói, né? A gente não sente dor nas gordurinhas. Mas até um puta iceberg, né? Então. Bateu ali, você já fala, tá protegida. Mas vão ter mamas que são mais densas, onde ela vai ter mais glândula, né? Então, é uma mama que ela é mais sensível aos estímulos hormonais. Então, a mesma quantidade de hormônio para aquela mulher, ela pode fazer cistos, que são essas bolinhas de líquido que vai ter na mama, né? Ou então ela vai sentir mais dor, principalmente no período pré-menstrual. Então, sempre o ideal é passar para avaliação por um médico e diante de qualquer sintoma, seja dor ou não, tem que fazer uma avaliação para a gente excluir que não tenha nada diferente acontecendo ali. E essa mama densa quando recebe uma prótese. Aí eu fico imaginando aqui no meu Google e imaginando desenhos que eu já vi. Então ela tá lá densa e recebe um silicone. Uhum. Eu preciso me cuidar então muito mais, porque aí eu fico imaginando, né? Algo líquido com um silicone aqui, ó. Isso não mascara alguma coisa? Não. Eu não vou sentir menos... Não, porque as próteses, o silicone, ele tá dentro da prótese. O problema... Entendi. Antigamente, algumas pessoas faziam injeção de silicone líquido na mama. Aí sim é um problema, porque aí o silicone, ele tá solto ali, e aí ele vai se misturar com a mama, e aí no exame a gente não vai ver nada. Vai ver só silicone. Agora eu vou colocar vocês duas... numa saia justa. Ai, ai, ai. Estamos agora numa era de todas as mulheres tirarem silicone. Uhum. Uhum. Eu já até pensei também. Vocês são favoráveis ou não? É um mito, não é um mito? Ou tá tudo junto e misturado? O que vocês duas têm a me dizer sobre isso? Depende da sintomatologia. Se você não tem sintoma, pode ser que não precise retirar a mama. E existe o linfoma relacionado à prótese, que esse foi um grande estouro para retirada de mama, mas quando você coloca percentualmente, é um índice muito baixo das mulheres que têm prótese de mama que desenvolveram esse tipo de linfoma. Uhum. Então, não precisa sair correndo e tirar a sua prótese de mama se você tá bem e nos exames ela tá normal, não teve nenhum extravasamento, então sempre tem que cuidar e ver se esse silicone está no lugar, na posição certa e sem nenhum extravasamento. Que eu sempre pergunto para quem chega com a ideia de fazer o explante, né? Esse nome que a gente dá. Por que você quer fazer o explante, né? Então, a prótese tá te incomodando? Por quê? Será que ela tá muito grande?
Então, muitas vezes as mulheres que hoje pensam em fazer explantes, elas não estão satisfeitas com a sua mama, tá? A gente tem sim a questão do linfoma relacionado, mas como a doutora Giovana já falou, isso é super raro. Não é o câncer de mama, a prótese não dá câncer de mama, tá? Existem muitas mulheres hoje que procuram lá no Dr. Google a questão da síndrome ásia ou a doença do silicone. Exatamente, eu já fiz isso, obrigada. Né? Então, assim, é muito inespecífico. Você vai ter dor articular, você vai ter cansaço, você tem problema de pele, você tem queda de cabelo. É uma coisa que muitas doenças podem dar. E não existe um teste que seja diagnóstico. Não, eu vou fazer esse exame e ele vai dizer se eu tenho a doença do silicone ou não. Então, o que a gente observa? Que muitas mulheres fazem o explante, mas nem todas melhoram dos sintomas. Então, ele acaba sendo um teste terapêutico, mas é um teste terapêutico onde você vai gastar, né? Porque a cirurgia, ela é particular. Muitas vezes o explante, você não vai ter o mesmo resultado estético, porque você esticou a pele da sua mama. Verdade. Depois você vai tirar aquele implante, então é uma cirurgia de reconstrução, não é uma cirurgia estética, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que desmistificar, que primeiro que eu pergunto é por que você quer tirar o seu silicone? Se ele tá te causando algum desconforto, você tá preparada para ficar sem o seu silicone? E doutora, você tocou num ponto que realmente me faz entender mais ainda que tudo também está relacionado ao emocional, né? E aí eu gostaria de discutir com as duas aqui sobre que, por mais que a gente venha com esse trabalho fortíssimo do mês de outubro, falando da prevenção, um monte de coisa, eu sinto que ainda a gente tem sim uma resistência nas mulheres, pelo menos no grupo de mulheres em que eu convivo, em que a gente vai falar, vamos trabalhar a mente? Né? Não é nem uma questão de espiritualizar, de evangelizar, é uma questão mesmo de autoajuda, porque é comprovado que o câncer também está relacionado ao emocional, a traumas, e eu sinto ainda que é um assunto que ainda as mulheres não querem, muitas delas não querem ouvir isso, né? Vocês sentem isso também? A gente sente que normalmente aquela mulher que tem uma rede de apoio melhor, que ela tem uma espiritualidade, ela enfrenta melhor o seu tratamento e tem um desfecho melhor no seu caso. Então, assim, tem alguns estudos sobre felicidade, a gente não consegue... São coisas difíceis de você conceituar e colocar em números, mas que mostram que essas pessoas mais felizes, com rede de apoio, com espiritualidade, elas sobrevivem mais ao câncer. Nossa, uau, isso é fortíssimo. Elas manejam melhor a situação, né? E realmente elas têm um resultado melhor, né? Então, ou seja, na maneira do enfrentamento da doença, ou mesmo na resposta que ela vai ter, né? E vocês já tiveram algum case, assim, de milagres? Ou seja, a paciente realmente tem essa felicidade, tem essa positividade para enfrentar o tratamento e vocês chegam à conclusão que é um milagre do que ela passou, do resultado final? Como oncologista, como cirurgião oncológica, eu já tratei muito câncer de pele também. Eu tenho uma paciente que ela tinha um câncer de pulmão, tinha sido tratada, estava muito bem no câncer de pulmão, estava com uma lesão altamente suspeita de melanoma. Eu examinei ela no consultório, eu olhei com um microscópio, tudo. Era um melanoma, e aí levei ela para biópsia. Quando ela chegou no dia da biópsia, que foi 1 ou 2 semanas depois, a lesão não estava mais ali, tinha desaparecido. Eu falei assim, mas cadê? Ela falou, isso sempre acontece comigo, doutora. Já aconteceu 3ª ou 4ª vez que eu trato e os médicos já falaram que aquilo lá não tinha jeito e eu tô bem. E assim, eu não posso te explicar que tem uma lesão, eu tenho uma consulta com foto da lesão e no dia da cirurgia já não existia mais aquela lesão. Casos raríssimos no consultório, mas que acontecem. Não é o nosso dia a dia. Mas tem uns milagres que marcam a gente, assim, né? Exatamente. Já teve com a doutora? Eu já tive parecido na mama, né? Então, teve uma paciente que no começo da pandemia, logo no começo, ela teve o diagnóstico do câncer de mama. Nossa, ficou toda arrepiada. E a gente estava naquela fase em que estava suspendendo cirurgia, em que ninguém estava operando. E ela estava bem, não, doutora, então vamos aguardar. E a gente foi manejando ela e no final da pandemia, ela decidiu realmente operar e quando a gente levou para cirurgia não tinha mais. Nossa. Então... É muito forte, né?
Mas eu já ouvi isso que vocês falaram, realmente de mulheres felizes, mulheres que têm uma espiritualidade, quando encontram essa diversidade, elas surpreendem, né? Porque é uma prova viva de realmente de... Eu acho assim que é falar mesmo, dizer a questão da religião mesmo, de envolver centro cirúrgico, de envolver pessoas em que passam por esse momento de quimioterapia, e é muito emocionante. A gente, o ano passado, tivemos uma paciente oncológica aqui, grau, já tinham feito todos os procedimentos, e ela tinha uma virtuosidade, uma alegria que contagiava. Eu falava, gente, a gente não tem problema nenhum, olha essa mulher. Ela ensina o tempo todo a gente. E é contagiante mesmo, né? Acho que todo mundo acaba sendo envolvido nessa. Eu tenho uma dúvida também. A minha filha tem 11 anos. A gente já fez todos os exames de crescimento. Eu fui uma criança que menstruei muito cedo. Eu sou gêmea, né? Então eu e minha irmã, a gente menstruou muito cedo. Fora da curva das nossas amiguinhas. Tá aí também das questões que dá pra ver que realmente eu não sou normal. Tenho históricos, né? E a minha filha, com 11 anos, deu um pequeno sustinho também na gente. Então eu fiz todo o mapeamento da mão, faço exames nela da mama. E aí, lendo, né, com o senhor Google, que é... 1h da manhã tá lá para nos atender. Um médico específico falou sobre o cuidado que as mães, principalmente de meninas, teria que ter nessa questão do desodorante, cremes e outros de coisa. Aquilo me pegou um pouco, porque eu já vi algumas coisas lá atrás sobre essa coisa do desenvolvimento dos desodorantes para nós adultos. Tem a ver, doutora? Não tem nada provado que o desodorante vai causar câncer. Tá? E nem que é uma porta aberta. Não. Nem que tá lá batendo na porta, nada. Não. Então é mito isso. Tem bastante gente tem algumas pessoas que falam, mas comprovado cientificamente que o desodorante dá câncer de mama, não tem. Tá, ótimo então, né? Usem desodorante. Usem, por favor, né? E falando então nesses cuidados com a criança, a gente vê também essa questão da vacina, né, em meninas, mas em meninos não é tão falado. Se vocês puderem dar essa luz para as mães, falar sobre a vacina do HPV. Então, assim, vacina do HPV previne câncer. Acho que é um tipo de câncer relacionado ao vírus do HPV, o câncer de colo de útero, mas também o câncer de pênis nos homens. É um câncer bem menos frequente nos homens, mas que existe. E quando a gente faz a vacina nos meninos e nas meninas, fazendo nos meninos, a gente vai prevenir que as nossas meninas, que as nossas mulheres lá no futuro tenham câncer de colo de útero. E são 3 doses, né? Ou agora são 2, mas enfim, acho que é mais de uma dose, É mais né? de uma dose. E é importante dar as 2 doses, né? Tá, eu acabei descobrindo, quando eu fui dar na Lorena, que os meninos também precisavam. Porque eles são vetores, né? Eles também carregam o vírus e passam para as outras pessoas, né? Então, no menino, às vezes tem uma verruguinha ali, talvez ela não seja o subtipo que vai causar o câncer do colo do útero, mas já mostra que ele tem uma contaminação. Na menina, é difícil ela ver isso, porque o colo do útero, ele tá dentro da vagina, né? Então, se ela não tem uma lesão ali na parte externa, pode não saber que ela tá infectada pelo vírus e você vai descobrir quando já tá com câncer avançado, né? Se ela não fizer o exame de preventivo. Então, o menino, muitas vezes, ele é um vetor do vírus. Olha, muitas informações, né? Assim que a gente fica às 11, eu já quero fazer exames dos filhos. Vaciná-los, pelo menos. E me fala, como que porque assim, eu fico imaginando o mental também, porque assim, eu tô admirando ainda mais vocês. Porque a gente lida com a felicidade e a tristeza o tempo todo, né? Com coisas assim que você fala, como eu vou voltar para casa? Vocês como conseguem equilibrar a vida familiar, sendo mãe e vendo tantas coisas no hospital? Como vocês dividem isso? Eu acho que não divide, né? Não divide, né? Mãe é mãe 24 horas. Quando você tá no hospital, você foca naquilo que você tá fazendo ali naquele momento. Mas sempre tem uma coisinha ali. Não, meu filho vai ficar com frio, né? Tá com febre, não vai dar para ir pra escola.
Mas como que você trabalha o que eu quero saber mais, assim, o que você faz para ter um mental fortalecido para não se impactar tanto? Porque vida de hospital, e ainda mais ali no Marcelino, que é uma grande referência, a gente até mesmo como vai em consulta, já se impacta com o que a gente está vendo ali na espera, né? Sempre tem alguns casos que marcam mais a gente, né? Então, para mim, eu lido basicamente com câncer de mama, ou é aquele câncer em estágio mais avançado que você pensa, nossa, como que chegou nesse estado? Ou aquela mulher muito jovem, né? Quando é mais nova que a gente pensa, nossa, que jovem, porque você se sente vulnerável também, né? Então, é importante sim ter o equilíbrio e quando eu vou para casa, deixar aquilo em casa, no consultório, no hospital. Às vezes não consegue, né? Às vezes não consegue. Mas eu tento sempre, quando eu estou no hospital, estar focada ali, para que aquilo ali fique ali. E você, doutora, como você faz? Concordo, acho que a gente é muito presente. A hora que tá no consultório, a gente tá no consultório, não existe celular, não existe ligação em cirurgia, muito menos, a gente não para de operar para ver outras coisas. E quando a gente tá em casa, a gente também, assim, super presente, eu tô ali com eles, vejo meu celular a cada hora para ver se tem alguma mensagem, alguma ligação importante, mas estar presente naquele momento me ajuda demais. E quando a gente vê alguma coisa muito triste no hospital, e às vezes a gente se depara com cenas muito tristes, isso para mim é um grande motivador para valorizar a minha vida. E pensar assim, que vida boa que eu tenho, que momento legal de vida que a gente tá vivendo, e tentar equilibrar todos esses pratinhos. Às vezes um vai melhor, às vezes outro, mas a gente consegue estar presente com os filhos, estar presente com os pacientes, o melhor possível sempre. Aí você já tem que ter mais ânimo para se aventurar, porque eu já vou incluir aqui a sua curiosidade. A doutora recentemente correu 15 quilômetros em Paris. 16 quilômetros. 16 quilômetros, vamos, não, 15, vamos pegar esse um. E sem, como assim, sem treinar, você foi se bem que eu acho que correndo em Paris, até nós aqui fazemos uma meia maratona. Ano passado foi meu aniversário de 10 anos de casamento. E aí, pra marcar a data... E sua esposa também foi? Meu marido também foi, a gente conseguiu, as crianças ficaram com a avó. E aí, a gente treinou durante o ano passado inteiro para poder correr sem se lesionar, poder ser uma brincadeira, uma diversão. E aí, a hora do exercício do pai e da mãe é às 6 da manhã. Eu sei. Vai lá, faz o exercício, enquanto o outro acorda a criança, e a gente consegue dar conta e conseguir terminar, ganhar minha medalha. Eu adoro trazer curiosidades. E essa, quando eu li, falei, caramba, mas, gente, em Paris eu corro até maratona, né? Corre, que é tranquilo. É lindo. E aí eu vou aproveitar e vou falar também da curiosidade da doutora Danila, que é pipoca com brigadeiro. Uma delícia. Já é uma coisa mais engordativa, Com né? certeza. Porque a gente precisa. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar. E, gente, se uma doutora que fala sobre saúde também come o seu chocolatinho, a gente tá liberado também, né? Mas você mesmo que faz a pipoca com brigadeiro ou tem um lugar específico que você vai buscar? Não, eu que faço. Meu brigadeiro é Cara, muito depois bom. eu quero receita. Depois queremos super receita. curiosa se ela mergulha a pipoca no brigadeiro. E outro, chocolate para nós mulheres é estudo, não sei aonde, li em algum lugar, que ajuda também a gente a ficar feliz. Bem-estar. Bem-estar. Serotonina. A gente precisa disso, né? Eu quero aproveitar aqui e já emendar também, que a gente está falando sobre essas curiosidades, exercício, tudo. É uma vida em que a gente está ali o tempo todo no digital, vê a mulher bonita, magra, no Ozempic ou não Ozempic, tá lá magra, tá bonita, tá lá cheia de fotona, botox, isso e aquilo outro. Mas muitas vezes por dentro não estamos. Por isso que eu acho que o Outubro Rosa vem aí para realmente falar. Se você quer se vender tão bonita, tão maravilhosa, a gente tem que estar por dentro bacana. Uma coisa que eu tenho assim comigo. A mulher que faz vários exames e busca, corre, faz um preventivo e descobre que tem um câncer. Aí ela se questiona como? Se eu faço exercício, se eu não tenho nada na família, não tenho o quê. Mas a gente vai ver lá na alimentação dela que ela é a louca da Coca-Cola. Aí eu quero saber se isso é um mito ou não.
ela é do hambúrguer, da gordura, mas ela também tem o detox de manhã. Por que que eu quero dizer tudo isso? Não dá para ser 100% uma vida equilibrada. A gente vai escapar no brigadeiro, a gente vai fazer eu fiz uma meia maratona sem treinar, depois a gente fala sobre isso, uma loucura. Então, como que a gente pode trazer para essas mulheres que vão nos ouvir hoje? Gente, a gente está vivendo, a gente é normal, a gente erra, não dá para ser 100% sempre. E sim, a Coca-Cola tem, mas o que vocês trazem desse acalento para essa mulher normal? Para ela fazer o Tipo, Francine, obrigada. Isso é uma consulta aqui, obrigada. Faça o melhor que você pode, né? E deixa a culpa de lado também. A gente vai ter uma hora de deslize. Ninguém é perfeito o tempo todo, né? Procure, sim, na maior parte dos seus dias, fazer atividade física, ter uma alimentação equilibrada. Mas você vai escorregar no brigadeiro de vez em quando também. E tá tudo bem. O que importa é o que você faz na maior parte do seu tempo, né? Não, por mais que às vezes tenha uma vida super saudável, tem mulheres que têm uma vida super saudável e ainda assim elas podem ter o câncer, né? O estilo de vida, ele diminui o risco, mas ele não é o único fator. Então, e muitas vezes a gente não vai ter a resposta do porquê. Verdade. Então, que a mulher, ela não se culpar. É dali pra frente, teve o diagnóstico, fazer o que melhor que ela pode para ela ter sucesso no tratamento. Isso, é lembrar que nem sempre tem um dedo apontado, nem sempre tem um culpado para ter o câncer, mas que aquele estilo de vida adequado, que aquele exercício físico que ela faz com que ela responda melhor ao tratamento. Tem uma pergunta aqui que eu deixei pra gente fazer antes do Entre Tantas Coisas, que fala assim, vamos falar de um assunto um pouco delicado, porque hoje a gente tem uma referência, o qual vocês duas trabalham, né? Mas a gente sabe que também tem o fator de plano e tem o fator de rede pública. Se bem que eu acredito muito que hoje a gente já evoluiu bastante na rede pública. Então, qual que é a visão de vocês hoje desse privilégio de um atendimento, quem tem condições e quem não tem, mas está lá na rede pública? Eu acho que a rede pública aqui em Curitiba, ela é muito boa. Eu também trabalho no serviço de rede pública e a gente consegue fazer o tratamento direitinho, né? Talvez o último medicamento que foi lançado ainda não esteja disponível na rede pública, né? Mas em relação à questão de cirurgia, em relação à reconstrução mamária, a gente tem bons resultados aqui, né? Então, felizmente, nós estamos num local do Brasil onde o acesso, ele tá aí para as pessoas, né? Diferente de muitos locais onde realmente você não tem o exame para fazer, você tem que procurar grandes centros. Então, independente se ela tá no convênio ou se ela tá na rede pública, o que importa é ela não perder tempo, né? É ela procurar o atendimento, porque ela vai ser bem atendida tanto em um quanto em outro. Eu tenho a visão, como eu fiz uma formação no Rio de Janeiro, o funil é chegar no hospital que vai fazer o tratamento. Uma vez que a paciente está dentro do hospital, seja ele público ou privado, o atendimento é muito bom e no privado, no público a gente consegue dar um atendimento igual ao que a gente dá no privado. Mas a gente tem esse funil de diagnóstico. Às vezes aquela mulher sabe que tem alguma coisa errada e ela não consegue fazer um exame diagnóstico para poder chegar no hospital que vai efetivamente tratá-lo. É bem isso. A partir do momento em que ela chega que a gente chama rede terciária, né, onde ela vai estar no hospital de referência, ali ela consegue fazer o que ela precisa. Me bateu uma dúvida agora aqui, não sei nem se a gente tem esse mapeamento, mas existe hoje algum dado de alguma região específica em que tem mais mulheres que desenvolveram câncer de mama? Por exemplo, Rio, sei lá, tem alguma... Sim. A gente tem hoje um crescimento... Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Sério? Sim, os centros mais desenvolvidos. O câncer de mama, ele é doença de mulher de país desenvolvido. Então nós temos o Rio Grande do Sul. Sim, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso. Gente, aqui... Norte e Nordeste tem uma prevalência maior de câncer de colo de útero. Eu já li, verdade, do que câncer de mama. Foi até peguei uma reportagem falando sobre mais especificamente isso. E aí vem o acesso à vacina. Que com a vacina a gente previne, mas em algumas regiões do Brasil
existe a vacina, mas existe um preconceito em que essas famílias não levam as filhas para serem vacinadas. E, doutora, até pegando um gancho do que você falou, que eu até coloquei aqui como importante, só para não esquecer, por exemplo, a vida, adultos também a gente pode usar aquela do HPV. A gente pode usar, porque essa vacina do HPV, mesmo que já tenha tido relação sexual, você vai ter uma reação cruzada do vírus do HPV e isso vai diminuir a chance de câncer de colo de útero. Então, mesmo mulheres adultas podem fazer, só que não vai ter disponível na rede pública, vai ter que fazer de maneira privada. E aí é só pedir para o ginecologista uma cartinha e consegue fazer isso, né? Exato. Isso é muito importante. Entre tantas coisas. Infelizmente, a gente já tá no finalzinho da nossa entrevista e a gente faz assim, toda vez que a gente tá terminando, a gente pergunta para os nossos convidados. Entre tantas coisas, o que uma mensagem, sabe aquela mensagem que vai mudar a vida da pessoa que vai ouvir? Mas só que com vocês duas, eu vou fazer separado e voltado para as mulheres, exaltando esse Outubro Rosa, tá? Então, a doutora Danila, entre tantas coisas que você já viveu, qual é a mensagem que você pode deixar para essas mulheres? Façam seus exames de rotina, mesmo que não estejam sentindo nada. Uma vez por ano, vá no seu médico, que ele lhe examine, que faça a sua mamografia, ultrassom, ressonância, qual for o exame que seja melhor para você, mas não espere acontecer alguma coisa, tá? Então Perfeito. É fazer o exame de rotina. E você, doutora Giovana? Se você teve o diagnóstico de câncer de mama, essa é uma fase, é um furacão que está passando pela sua vida, mas tem solução, vai melhorar. E quando acabar essa fase mais difícil, comemore todas as etapas vencidas. Uhum. Viaje, comemore com a sua família, porque essa fase difícil vai acabar. Com certeza. E todos nós saímos transformados, né? Saímos melhores ainda. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, que são mulheres ilustres, assim que eu fiquei muito feliz quando a nossa assessoria de imprensa entrou em contato e eu falei, poxa, gente, nada é por acaso. Nada é por acaso, né, doutora? Você vai revisar lá e você, eu já atendi. Doutora, já vi meus peitinhos, gente. Tô muito feliz mesmo, tá? De vocês duas estarem aqui. Eu vou falar dos nossos patrocinadores. Também tem um presente maravilhoso para vocês duas. Uma é a BioBag, que trabalha com aluguéis de acessórios de luxo, de bolsas de luxo, porque aqui a gente também fala de prevenção e fala de moda consciente. Tá? BioBag, sempre com a gente. E a Revival, que trabalha com bodies, que, gente, aqui, ó. Aqui vocês vão entrar lá, aqui com o tagzinho que tá aqui dentro, e vai montar o body de vocês. Então, assim, eu quero manga curta, manga comprida. A Má, que é a responsável pela marca Revival, trabalha com tecido tecnológico. A história desses bodies aqui é surpreendente. Então, eu vou presentear cada uma de vocês. Aqui dentro tem aquele tagzinho que eu acabei de mostrar para vocês montarem. E vocês vão adorar. Coloca lá que a gente vai entregar o body na casa de vocês, tá? Legal. Rede social. Vocês movimentam redes sociais para dar dicas? Costumam fazer isso? Não? Doutora Giovana, já senti que começando. Mas vamos dar esse start, porque a gente adora ouvir dicas de profissionais com excelência e você é uma delas. Então, comece a agitar essa rede social. Começando. Você tá como no Instagram? @Giovana Gugelmin. Tá, a gente vai colocar a fotinho lá. E pra quem tá nos ouvindo, como que é o Gugelmin? Só letra aí pra gente. Gugelmin. E a doutora? @doutora Danila Ubie. HUBIE. Ai, gente, show. Muito obrigada mais uma vez, tá? Vida longa pra vocês, sucesso. Vocês são necessárias nas nossas vidas. E mulheres, não deixe de fazer a prevenção. Não deixe de cuidar da família. Porque para que a gente esteja bem, a gente precisa realmente estar cercado de todas essas informações. E mais ainda importante, a gente só sabe cuidar ou só vai conseguir cuidar de quem a gente ama se a gente estiver bem, tá? E se você ainda não faz essa rede do bem crescer, vai lá, segue a gente no Spotify, YouTube, esqueci de mais alguma coisa? Não, Spotify, YouTube, Instagram, gente, seguidores, TikTok. Vamos fazer essa rede do bem crescer cada vez mais, tá? Um grande beijo e até mais.